Os exercícios que mais constroem músculos foi sugestão de um tema de um aluno meu da consultoria, que inclusive amanhã, dia 10, né, sexta-feira, às 6 horas da tarde, vai ter promoção, tá, da minha consultoria. Mais informações aqui nos comentários. Então, pessoal, vamos comentar os exercícios que mais constroem músculos, mas a gente tem que lembrar só do seguinte, tá? Não é porque mais constrói músculo que obrigatoriamente tem que ser a prioridade do seu treino. Porque vocês têm que entender o seguinte, nem tudo que é grande é bonito. Então, às vezes, você vai pegar um físico que é feinho, e aí você vai, por exemplo, dar esteroide para ele vai ficar um feião, certo? Vai passar de um feinho pequenininho para um feio grande, é um feião, não é? Você tem que mudar o seu shape. E para mudar o seu shape, os exercícios isoladores, eles são muito bons. Por quê? Porque vai pegar detalhes que estão faltando no seu corpo. Então, uma pequena ressalva, tá? Mas, caso não seja, né, estou proporcional ou sou muito iniciante para ver isso, vamos pensar então nos exercícios que mais fazem a gente ganhar músculo. E aí, com certeza, eu vou começar com o agachamento livre. Tá? O agachamento livre, ele vai trabalhar os glúteos completos, principalmente em termos de espessura. O que é a espessura do glúteo? É você jogar o glúteo para trás, certo? Que é o glúteo máximo. Você vai trabalhar as coxas completas. Então, parte da frente, parte de dentro e parte de trás da coxa. Quadríceps, adutores e isquiotibiais. Fora isso, também vai trabalhar a região lombar, né, os eretores de espinha. E o pessoal normalmente, quando começa a fazer muitas vezes exercício na máquina, começa a fugir dos exercícios livres, você percebe que aquela lombar, assim, aquela região lombar começa a ficar meio flácida, a pessoa seca, mas você vê que não aprofunda o corte, fica um pouco de um aspecto, né, não treinado mesmo, né? Então não fuja do agachamento livre, tá? Ele é um exercício fantástico. Não que você precise fazer ele em primeiro exercício, tá? Até falei disso no meu curso que ensina como montar um treino em periodização do zero. Você pode colocar ele por último, tá? Uma questão estratégica. De repente eu quero focar mais os meus isquiotibiais, então eu coloco uma flexora primeiro e depois ele. Mas ele estar no treino é fundamental. Assim como o levantamento terra. O levantamento terra, pessoal, é extremamente completo, tá? Talvez seja o exercício que mais pegue músculos de uma vez. Né? Eu recebi uma pergunta na caixinha de perguntas do Instagram, que eu abro todo dia. E qual é o exercício que mais pega músculos? Eu fiquei pensando, assim, uma pergunta que eu nunca tinha feito para mim mesmo, né? Mais de 10 anos. Mas provavelmente é o levantamento terra. Porque vamos lá, ele trabalha a coxa, então isquiotibiais, um pouquinho do quadríceps, menos, mas mais isquiotibiais. Se você fizer ele em forma de sumô, vai trabalhar os adutores de coxa, mas ok, vamos fazer o convencional. Vai trabalhar o reto abdominal, a região lombar, que é a ênfase maior dele, os glúteos, as dorsais, os trapézios, os bíceps, o deltoide anterior, o antebraço. Quer dizer, trabalha músculo demais. Então isso aqui, galera, isso aqui acelera o processo incrivelmente. De novo, é um exercício avançado, é um exercício pesado. Então você que é muito iniciante, você precisa às vezes fazer alguns outros exercícios para você conseguir estar pronto para ele. Mas você que já é intermediário, o levantamento terra, e aí o pessoal pergunta, devo fazer com costas ou com perna, né, ou com coxa? Lembra de procurar dentro do Twin Mais Tema, eu já expliquei. Você vai fazer ele com costas, porque ele trabalha muito mais a lombar do que o restante dos músculos. Mas ele também vai trabalhar membro inferior. Então cuidado para não fazer costas num dia e coxa no outro, porque pode comprometer o treino. E aí já falamos de agachamento livre de terra, o supino, né? O supino ele trabalha, pessoal, tríceps, deltoide anterior e peitoral. Só que eu queria falar também de um exercício que o pessoal esquece, vamos colocar assim, que é a flexão de braço. A flexão de braço, você concorda que é um supino que em vez de você empurrar a barra, você empurra você? Só que por você estar nessa posição, você acaba trabalhando a musculatura do core, como se você estivesse fazendo uma flexão de braço, um supino reto, só que você está fazendo prancha ao mesmo tempo. Sabe a prancha que o tempo não passa, aquele exercício? Você percebeu que é a mesma posição? Então a flexão de braço trabalha muito, galera, tá? É um ótimo exercício também para você ter. Assim como a barra fixa, que trabalha as dorsais, os bíceps, antebraço, trabalha o miolo do trapézio, trabalha o abdômen também como estabilizador. Então a barra fixa também é um exercício muito completo. Um outro muito completo é o desenvolvimento militar, né? Tô aqui sentado, tô fazendo desenvolvimento. Beleza, você está trabalhando, deltoide, né? Tríceps. Só que quando você faz o militar, e o militar a gente vai entender ele de pé, você tem que fazer o exercício com ele de pé, essa estabilização
recruta mais unidades motoras, faz gastar mais calorias, o que é ótimo, porque quando a gente gasta caloria a gente pode comer mais, e quem come mais treina mais e consequentemente evolui mais, e por evoluir mais vai conseguir treinar mais ainda, comer mais ainda e evoluir mais ainda, esse que é o princípio. Então, desenvolvimento feito de forma em pé, cuidado com a estabilização da coluna, não exagera na carga, tá? Faz concentrado, mas é o exercício que mais vai construir músculo da parte dos ombros. E aí dos trapézios é a remada alta. Ó, no encolhimento eu tô trabalhando só trapézio aqui, certo? Um pouquinho de antebraço por isometria. Quando eu faço a remada alta, eu tô trabalhando o antebraço mais, eu tô trabalhando o bíceps, ó, porque acontece uma flexão de cotovelo quando eu tô levantando, beleza? Todo mundo viu, ó, flexão de cotovelo, ó, remada alta, flexão de cotovelo acontecendo. E eu encolho as escápulas, então eu também trabalho o trapézio, que na verdade é o principal desse movimento, só que eu também faço uma espécie de elevação lateral. Ó, vamos analisar a remada alta, ó. Tem flexão de cotovelo, então eu tô trabalhando o bíceps, tô trabalhando antebraço. Estou trabalhando o trapézio. E estou trabalhando também o meu deltoide, ó. Porque esquece daqui para baixo, ó. Esquece daqui para baixo. Olha o que eu estou fazendo numa remada alta. Olha só, eu estou fazendo o mesmo movimento de uma elevação lateral. Então eu também estou trabalhando os ombros. Remada alta tem que fazer parte do seu treinamento se você quer construir músculos como um todo. Outro exercício muito bom, paralelas, tá? As paralelas vão trabalhar a parte inferior do peito. Se você inclinar o seu tronco para frente, se você manter ele ereto, você vai trabalhar mais os deltoides e os tríceps. Inclinou para frente, deltoide, tríceps e peitoral. Mas também trabalha o abdômen. Então ele é um exercício muito completo. Se você não consegue fazer, assim como a barra fixa, hoje a gente tem máquina como o Graviton, né? Então o Graviton dá aquela ajudinha para você conseguir terminar o movimento com uma carga que não é do seu corpo. Panturrilha, gêmeos em pé, tá? O gêmeo sentado ele isola um pouco mais o sólio. O sólio é uma musculatura que tá, vamos colocar assim pelo amor de Deus, tá? Que tá dentro da sua panturrilha. Mas é legal você trabalhar o sólio porque ela empurra a panturrilha para fora e também aumenta o diâmetro. Mas se você quer trabalhar a panturrilha como um todo, os gêmeos em pé é melhor, ok? E por fim o abdominal, que é o supra mesmo, que trabalha todas as regiões. O pessoal acha que às vezes o supra só trabalha a parte de cima, o infra só a parte de baixo e os oblíquos só as laterais. Não, o supra vai trabalhar, todos vão trabalhar o abdômen como um todo, tá? Mas o supra é onde vai mais ter, vamos colocar assim, uma homogeneidade do movimento. Então, o abdominal supra, certo? Eu vou deixar a indicação de um vídeo aqui, que é lá do princípio do vídeo que eu falei, né? Se você tá com o shape feio, você não adianta crescer, você tem que deixar proporcional. E aqui eu vou ensinar você como você pode montar o seu treinamento para ficar proporcional.